Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez o Dr. Luiz Alberto Silveira, oncologista, mas que não vai falar de oncologia hoje. O Dr. Luiz Alberto é um mente aberta, é um cientista espiritualista, isso é bacana, ele assume, é uma pessoa com muitos artigos escritos, muitos livros escritos, e a gente sempre que tem oportunidade tem trazido ele para compartilhar um pouquinho do conhecimento amealhado ao longo da sua vida profissional e como ser humano também. E hoje o tema que se apresentou é aliança entre a ciência e a religião. Isso, será que existe isso? Olha, foi isso quando ele falou, quando ele deu esse tema, eu falei, opa, porque existe muito conflito entre essas duas coisas. Tem gente que diz que é como água e óleo, né, que não se misturam, mas isso nós vamos ver hoje. Então, Dr. Luiz Alberto, prazer em recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com você. Disse isto em outra ocasião e repito, este trabalho que você faz, um trabalho altruísta, um trabalho cujo objetivo é informar a população, levar boa informação, temas com qualidade para que as pessoas possam pensar e refletir. Então eu me sinto agraciado e honrado com o seu convite e é sempre muito bom estar aqui. Hoje nós nos propusemos a conversar sobre a aliança entre a ciência e a religião. A ciência e a religião são duas alavancas que estimulam, que permitem apreciação sobre a vida e apreciação sobre as coisas que diz respeito ao viver, que são tratadas através da ciência e que são tratadas através da religião. Duas alavancas. Uma alavanca que trata uma delas, a religião, que trata do comportamento ético, do comportamento moral, da transcendência, da elevação, da expectativa futura, que trata da subjetividade humana, de valores ligados ao afeto, à fraternidade, à caridade, ao amor, sobretudo. Uma religião voltada em princípios fraternos, que busca fazer as pessoas, os seres humanos, refletirem sobre a razão de ser e existir, estimulando-os a trilhar por caminhos. Sim. Vai falando que eu vou colocar mais em cima. Que dão equilíbrio, que dão paz, que dão harmonia, não é? Sim. Este tipo de religião. E a ciência que trata dos aspectos ligados à matéria. Hoje ainda nossos princípios são de avaliação do objeto, né? Hoje ainda nossos estudos científicos são muito ligados, são muito objetivos, são muito ligados à matéria. Embora nos últimos anos tenha crescido muito o interesse dos cientistas pela subjetividade humana, pela interferência do psiquismo, pela interferência daqueles aspectos que não são medidos, que não são pesados, que não Sim. podem ser cheirados, que não podem ser ouvidos. Sim. Né? Então, porque a ciência cartesiana, ela ainda trata o objeto, dentro do princípio cartesiano, do método cartesiano, disseca o objeto para depois reunir e ter o resultado final da pesquisa. Então, o objeto. Então, exatamente a maior dificuldade hoje da união entre a ciência e a religião é o exclusivismo que ambos têm. Então, antes da gente dar sequência, eu quero que o Dr. Luiz Alberto me fale o seu ponto de vista, o que é a religião para você, como, primeiro, antes de você ser médico, né? Porque quando você se forma medicina, você no seu estudo de medicina, você conhece o corpo humano, você conhece a função da célula, o DNA, toda aquela maravilha. Sim. Eu acho que o seu conceito muda, né? Sim. Então eu quero dois posicionamentos. O do Luiz Alberto, como é que ele via a religião na sua juventude e infância, a influência que teve de casa, tudo. E depois que o Luiz Alberto se formou e lida com uma das mais terríveis doenças de que nós temos, né? Que é isso aqui. Me mostra esses dois aspectos para a gente dar sequência depois. Muito interessante. Meu pai era católico e não um praticante rotineiro, Sim. mas católico, de família católica, e a minha mãe espírita, de família espírita e praticante rotineira. Opa! Então eu convivi com esses dois modos de pensar
do ponto de vista da religião católica, do ponto de vista da religião espírita. E no decorrer da minha vida fui percebendo que meu pai foi se adaptando muito mais às percepções espiritualizadas do que minha mãe às percepções ligadas aos dogmas da Igreja Católica. No meu entendimento, religião, o nome diz religare, né? Ligar o ser humano a Deus, ao universo, à energia superior, à energia onipotente, onipresente, sim, que permeia todos nós, que permeia o cosmos, que permeia a natureza, né? Então, esta religião que nos faz ver um mundo maior do que a pura existência material, do que simplesmente ver o corpo humano como uma máquina, pura e simplesmente uma máquina. Não dá, uma máquina maravilhosa, mas uma máquina que, se nós formos dissecá-las lá na sua mínima unidade, vamos chegar em enxofre, nitrogênio, oxigênio. De tudo que é constituído o universo. Então, se eu pegar você, o seu corpo, tirar, e lá no mínimo você vai ter um monte de nitrogênio, hidrogênio. Mas será que é só isto, né? Será que ainda continua sendo você? Claro, claro, e de outra forma apenas. De outra forma, né? Mas será que é só isto? Então, eu confesso que, além do exemplo de casa, que sempre meu pai e minha mãe eram muito sensatos, não nos obrigavam a nada. Ótimo, isso que eu ia perguntar. Não eram radicais em nada. E eu fui aprendendo, observando o pensamento dos dois, e no fim eu vi que era tudo uma coisa só. Sabe? Que era tudo uma coisa só. Eu vi que o princípio era se elevar, era transcender a algo mais do que apenas o interesse pelo aqui e agora, apenas o interesse pela matéria, pela satisfação, pelos prazeres, mas algo mais que nos juntou como família. É o fazer a oração à mesa, né? Minha mãe sempre, meu pai sempre fazia uma oração quando nós íamos almoçar, íamos jantar. Então esse pensamento de que no momento que você se eleva espiritualmente, que você busca uma ligação, um ligar ao teu Deus, cada qual tem um Deus. Isso. Pode ser o Deus de Spinoza, né, que é a natureza, que é a matéria. Cada um tudo, tem o seu, bem colocado. Ou pode ser o Deus velhinho, de barba branca, um cajado. Isso. Cada um tem o seu Deus. Aliás, é até uma definição para nós humanos ainda difícil de caracterizar muito bem difícil. O que é Deus, né? Muito difícil. Tanto que no Espiritismo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus, não é quem é Deus. O que é? O que é Deus, é diferente, não é quem é Deus. Né? E a resposta a primeira pergunta é essa, o que é Deus? Deus, uma inteligência sobre-humana, onipresente, onisciente, inteligente, que perpassa toda a existência, né? com sua energia, buscando a harmonia, a paz e o equilíbrio quando há desequilíbrio. E que todos aqueles que seguem um princípio divino, que percebem a existência de algo mais além do nitrogênio, do oxigênio que nos compõe, vão também em busca de paz, de harmonia e, sobretudo, quando você vai em busca de paz e harmonia, você está buscando felicidade, que é claro. O que dá um sentido à vida, a busca da felicidade, né? Então, a religião, e eu vejo na minha profissão como médico oncologista, eu vejo a influência que tem as pessoas que têm uma fé, que têm uma esperança, que acreditam em algo mais. Toda a fé está ligada à religião, na sua opinião? Não necessariamente não. Ok. Necessariamente não. Sobretudo que a gente tem hoje uma multiplicidade de religiões, com comportamento diferente, com premissas diferentes, né? Sim. Eu entendo que você pode fazer a sua religião no seu quarto. Você não precisa estar dentro de um templo, em algum lugar, isso? Então, você é a primeira morada da casa de Deus, né? Então, se você está voltado para alguma coisa que diga respeito à harmonia e à paz e ao equilíbrio, você já está, de alguma forma, tendo o teu Deus. Porque o que se imagina de um Deus onisciente, onipresente, inteligente, é que ele busca a paz e a harmonia de todos os onde sua energia perpassa. Isso. Agora, como é essa energia, nós ainda não temos, nós somos ainda muito imaturos nessas análises mais complexas. Não temos compreensão disso ainda. E nem palavras para verbalizar isso. Né? Exatamente. Mas o fato, eu entendo também, Patunas, que
A religião, de alguma forma, né, sobretudo a religião baseada em princípios cristãos, né, baseada no Evangelho do Amor, a religião ela tem sido um freio durante muitos anos. No começo a religião serviu até para barbáries, né, mas ela tem sido um freio para muitas condutas equivocadas, né? A gente vê... Podemos exemplificar? Você vê pessoas que, na sua fé, na sua esperança, na sua crença, que buscam a religião evangélica, você vê que são multidões. Então são pessoas que às vezes saem de uma atitude de sofrimento, de comportamentos equivocados, e quando abraçam uma fé, seja qual for, elas começam a ter um comportamento de mais harmonia, de modo geral. Então a gente vê hoje multidões elevando o pensamento a Deus, aos seus santos, às suas divindades. E no momento em que faz-se essa elevação do pensamento, o ser humano afasta-se um pouco da maldade, afasta-se um pouco da crueldade. Podemos dizer que se afasta também da doença ou não? Também da doença. Ou seria exagerado? Porque se a gente busca uma energia superior, busca captar essa energia superior, seja de onde ela possa estar vindo, e se essa energia tem como princípio equilíbrio, paz e harmonia, isso de alguma forma contagia suas células, contagia sua imunidade, contagia o seu corpo como um todo. Então uma pessoa harmônica, equilibrada, uma pessoa amadurecida, uma pessoa que pensa antes de falar as coisas, que se arrepende de ter feito coisas inadequadas, que é capaz de pedir perdão, de pedir desculpa, que tem uma humildade, que gosta e que tem como pressuposto ajudar as outras pessoas, que quer conviver em harmonia. São pessoas que, de alguma forma, por isto só, por estas características, por esse perfil, elas estão praticando uma religião, né? Sim. Certa feita eu perguntei a um dos meus filhos se eles rezavam regularmente, né? Um deles disse assim: pai, ainda não precisei. Olha só, é interessante. Ainda não precisei. Vê só, eu só iria buscar na hora que estivesse precisando. Isso. Um respondeu assim, o outro respondeu assim, pai. Foi sincero. Pai, respondeu assim o outro, eu perguntei para os dois juntos, né? O outro respondeu assim, pai, olha, eu acho que eu estou procurando trabalhar, meu filho é oncologista, o Lucas, e eu estou procurando trabalhar da melhor forma possível. Eu tento ajudar os pacientes, eu tento aplicar o melhor tratamento, eu tento acompanhá-lo da forma mais carinhosa possível. Tu não achas que isso é uma oração, pai? Bacana, bela resposta também, claro. Eu disse, meu filho, essa é a melhor oração. Porque muitos fazem a oração da boca para fora. Sim. Aquelas coisas decoradas. Faz oração atendendo telefone. Isso. Então, agora, quando você se expõe, põe o que é seu, às vezes com palavras simples, palavras não rebuscadas, é uma oração, mas que você mostra o seu interior, isso, a sua vontade de que o outro esteja bem, de que você melhore das suas dificuldades, que você sobrepuje, se sobreponha às mazelas, às vicissitudes da vida. Quando você busca falar com o seu Deus, tentando que seja mostrado caminhos, para que a sua vida seja mais harmônica, você está fazendo oração, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, a ciência, ela, pelo fato de ser muito cartesiana, de ela não poder repetir esses fenômenos, esses resultados com muita facilidade, resultado decorrente da oração, resultado decorrente, porque a oração não deixa de ser uma forma de emanar energia, né? E isso já tem estudo até científico. Então um grupo de pesquisadores já está estudando, inclusive, o poder da oração. Já é a ciência se interessando por coisas que dizem respeito mais à religião. Quando eu falo em religião, a palavra religião soa como uma coisa muito restrita. Eu diria, patrões, que eu observo mais nas pessoas a religiosidade das pessoas. Sim, é diferente. Porque você pode estar dentro da sua casa e ser muito mais religioso do que alguém que está dentro de um templo. Isso, se deitado, ajoelhado. Exatamente. E com a mente vagando por outro lugar. Exatamente. Né? Então, foi feito um estudo em Nova York, um grupo de oração, fazendo oração para pacientes internados numa UTI cardiológica. Isso foi publicado numa revista científica, muito interessante. E havia um outro grupo de pacientes que não recebia oração. E a oração era direcionada no sentido de fazer as pessoas suportarem melhor os tratamentos, curarem mais rapidamente, terem alta o mais precoce possível,
Então, um grupo de oração que sabia o nome dos pacientes, direcionou durante um período suas orações para que essas pessoas recuperassem sua saúde. Outros pacientes do mesmo setor não receberam oração. Bom, constatação estatística. O grupo que recebeu oração teve alta mais cedo, morreu menos e conseguiu sofrer menos. Constatação estatística. Então, como essa energia que foi canalizada atingiu aquelas pessoas, não se sabe exatamente. Só sabe que nós somos, em última análise, eletromagnetismo. Né? Nós temos em última análise, nossos prótons, nêutrons e elétrons, né, que vibram nas diferentes camadas ali do átomo, né, que pode sair de uma camada e ir para outra, num lapso de tempo, que aí surge a quântica, né, o estudo quântico. Então, em última análise, nós somos uma energia, todo o nosso corpo concentra uma quantidade de energia fantástica, né, que é o que faz a gente viver e produzir e criar e evoluir, porque nós somos basicamente energia. Se nós, eletromagnética, se nós tivermos frente a nós corpos de uma professora, de um jogador de futebol, de um cientista, de um médico, estes corpos inanimados, sem vida, são apenas corpos. Apenas isso. 2 pulmões, um coração, 2 rins, iguais. Mas o que é que tinha neste que era um bom jogador de futebol? O que é que tinha no outro que era um cientista? Então tinha algo mais. Tinha algo mais que os fazia acontecerem como seres humanos. Né? Portanto, se olhar apenas para o corpo da pessoa, você analisa a máquina como um todo. Mas que energia movimenta essa máquina? Que energia vai essa máquina ter sonhos, esperanças, que essa máquina... Memória, né? Memória, fantástico. Onde está isso? E nós temos um corpo maravilhoso, o funcionamento do corpo é maravilhoso, hein? E os cientistas estão cada vez mais descobrindo, né? Agora com o projeto Genoma, com o conhecimento do gene, dos diferentes locos genéticos, como é que eles funcionam, como é que não funcionam, o estudo célula-tronco do cérebro, né? As expectativas no futuro de avanços na área da medicina, com a biomedicina, com a informática, né, em que você consegue juntar informação em grande quantidade, rapidamente, né? Nos últimos 50 anos, a medicina evoluiu mais do que todo o tempo até os últimos 50 anos. Conversamos no programa anterior sobre isso, então, realmente. Em função dessas descobertas científicas, que a partir do iluminismo, né, em que começou-se a focar na ciência e na metodologia científica como única capaz de trazer felicidade e conforto às pessoas. E é verdade, nos trouxe a luz, nos trouxe o avião, nos trouxe pousar na Lua, nos trouxe muitas coisas. Mas o ser humano não é mais feliz. Na sua essência, ele não é isso que trouxe uma felicidade mais plena ao ser humano. Porque nós somos muito mais seres subjetivos do que objetivos. Né? Nossos sonhos, nossas... Aqui o doutor atribui esta mudança de pensamento do ser humano. Realmente ele tá assim como você descreveu agora. A que você atribui na sua vivência? Por que isso está acontecendo? Na medida em que... O ser humano está perdendo a sua religiosidade, a sua fé? Nós somos... o mundo de hoje está nos transformando em pessoas com medo. E o medo vai fazendo com que a gente se esconda dos demais. Você tem medo de falar tudo que sente, que pensa, você tem medo de ir aqui, lá, colar. Você tem medo. E você tem medo de quê? Das pessoas. Né? Você tem medo das pessoas. Porque no início dos tempos a gente tinha medo das intempéries, dos grandes animais, lá na época das cavernas. Né? Depois nós começamos a ter medo das bactérias, dos vírus. E hoje nós temos medo do ser humano. Já comentamos isto aqui num dado momento. Hoje você tem muros altos, cacos de vidro em cima do muro, grade na janela, porteira eletrônica. Vivemos presos. Então as pessoas têm medo. E em função disto, as pessoas estão se retraindo mais e não estão manifestando tanto o seu pensar, o seu sentir, têm receios de manifestar isso. A materialização, isto é, os interesses materiais, o grande interesse
econômico, financeiro que a gente percebe no planeta, fez com que as pessoas lutassem mais para sobreviver do que viver. Isso, essa grande desigualdade social. Né? Exatamente. Então as pessoas estão sobrevivendo, uns têm mais e sempre querem ter mais e mais e mais, né, a ponto de nem nunca poder usar o mais que tem. Isso, mas ficou um problema psicossociológico, né? Você vê agora a situação porque o país passa, no exterior também, de pessoas que desviam bilhões, dinheiro que nunca vão usar na vida, não vão ter oportunidade. Exatamente. Então virou uma patologia psicossocial, né? De querer mais, de querer mais. Muito. E com tanto sofrimento, tanta gente passando dificuldade, que a combinação dos valores éticos, dos valores morais pregados numa boa religião, né? Uma religião que tenha princípios humanos, fraternos, amorosos, caridosos, né? Essa combinação com uma boa pesquisa científica, fazendo com que o ser humano aprenda e apreenda mais da natureza, porque a natureza nos dá todas as respostas. Todas. Tudo que nós evoluímos no conhecimento foi fazendo pergunta à natureza. Os medicamentos, né? Perguntas que diz respeito à química, à física, à biologia, nós não saímos da percepção das leis naturais. O que nós estamos começando a entender cada vez mais, do ponto de vista científico, são as leis naturais que regem corpos, que regem a matéria, só que é necessário que se saiba cada vez mais das leis naturais que regem o espírito, que regem a não matéria. Opa, e quais seriam essas leis? O senhor poderia enumerar? As leis que regem o espírito são as leis que mostram este componente não material do corpo humano, que você pode chamar de energia, de espírito, de alma, como você quiser chamar. Sim. Esse componente... Nós exemplificamos bem, né? Que tem 4 pessoas sem vida ali e alguma coisa ali tinha. Diferente, né? Então, este componente não material, em que a ciência ainda não esmiuçou, porque ela é muito cartesiana, ela trabalha com objeto, que pode ser pesado, medido, cheirado, palpado, ouvido, sentido, né? Então, essa consistência imaterial do ser, mais energética, ela busca a felicidade através do aprimoramento das relações. O ser humano não consegue ser feliz sozinho. Toda vez que o ser humano se isolou na busca da felicidade, seja ir para o Tibete, ele passa a conhecer muitas coisas, mas ele não participa da cooperação energética que deve brindar os seres e que convivem num determinado ambiente, no caso terrestre. Né? Você passa a se isolar e tudo aquilo que você consegue amealhar de conhecimento e de percepção transcendental fica só para você. Isso, você está iluminado, fica só para você. Mas não ilumina ninguém. Exatamente. Né? Então, esta busca transcendental de uma energia que não desaparece, que se transforma, isso é Lavoisier. Né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então a energia se transforma. Então no momento em que você aceita que você tem um componente energético, hoje conhecido como eletromagnetismo, que esse componente pode permear níveis existenciais, dimensões existenciais diferentes, né? Está se descobrindo, já se falou aqui também, de que não existe universo, existe multiverso, né? Que existem dimensões, a ciência já está percebendo isto, né? Então, os buracos negros, né? Aquele buraco da minhoca, de comunicação de uma dimensão com outra, né? Que o ser humano pode até ter uma vida paralela, simultânea. Então, muitas coisas interessantes que diz respeito à existência em níveis dimensionais diferentes, que não tem como constituinte a matéria propriamente dita, mas a energia, que podem fazer com que a gente tenha uma expectativa de lá no futuro identificar para onde nossa energia vai. Como é que ela se continua no momento que o nitrogênio do seu corpo, o oxigênio, o cálcio, o enxofre vai para a Terra, essa energia vai para onde? O que acontece com essa energia? Ela acaba? Está demonstrado que a energia não acaba, ela se transforma. Isso. Então, se nós nos reconhecemos como seres energéticos e emitimos energia, né?
às vezes são coisas muito simples, né? Você está caminhando na estrada, vai uma pessoa na sua frente, aí você olha e começa a fazer um comentário sobre a pessoa, ela no mesmo momento olha para trás. Isso, claro. Quantos de nós, né? Muitas vezes. As nossas intuições, né? Nós temos intuições que com muita frequência se caracterizam como verdades. Às vezes a gente não segue a intuição por medo, né? Mas muitas vezes a gente se arrepende de não ter seguido a intuição. Minha intuição diz isso. Aí você segue outro caminho, se arrepende. Com muita frequência isso acontece. E a intuição... o que seria essa voz? Ela decorre, a intuição ela decorre de uma série de informações que de alguma forma foram captadas, existem ao nosso redor. Muitas delas nós já conhecemos e está registrada na nossa mente energética. De tal forma que quando a gente se vê frente a uma determinada situação, aquelas informações vêm à tona e você tem a intuição que vai acontecer uma coisa diferente. Isto é, você sai à rua, olha para o céu e vê que tem nuvens. Aí você pensa, vou pegar uma guarda-chuva. Você não está vendo chover, não. Mas você tem informação de que quando tem nuvem é possível que chova. Então você tem informação de que se seguir por este caminho pode dar sofrimento. Seguir por esse outro caminho não dá sofrimento. Às vezes a gente não segue essa intuição que a gente tem. Geralmente porque não. a intuição não deixa de ser um princípio. O ser humano não acredita em si. Né? A intuição ela é um princípio inteligente, a nossa intuição. Ela não decorre do nada. A intuição decorre de coisas armazenadas, seja ancestralmente, que estão guardadas no nosso cérebro. Isso, em algum lugar, tá? Memória celular, vai lá saber. Exatamente. Né? Informações que estão ali em enorme quantidade, que quando a gente se vê frente a uma situação atual, logo essa informação aflora e você começa a perceber que isso pode acontecer e aquilo pode acontecer, porque no passado coisa semelhante já ocorreu, seja nesta vida, seja em outra vida, seja de como foi. Então, esses princípios intuitivos é um outro campo que a ciência ainda não abordou aprofundadamente. Agora, já se percebe isto. Muitos chamam a intuição de mediunidade. Isso. Né? De mediunidade. Então, existe uma uma miscelânea de entendimentos. Porque nós ainda estamos engatinhando no processo da percepção do subjetivo. Né? Nós ainda temos enorme dificuldade em conhecer o objetivo. Você está vendo, olhando, pesando, medindo, cheirando, palpando. E mesmo assim duvida. Não, né? Sabe? E mesmo assim duvida. É. Você imagina em relação à subjetividade humana, aqui no nosso tema de hoje, enquadrada no que nós chamamos de religião, né, que é o que as pessoas entendem. Agora, uma outra coisa interessante também, que às vezes eu busco trazer quando faço palestras, é a forma como as informações chegam até a gente. Quando você trata com o seu filho pequeno, e você quer passar a ele um determinado conceito, você não usa linguajar científico com o seu filho. Ele não vai entender. Sim, tem que então você passa a ele informações simples, usando símbolos, né? Mas você quer chegar a um objetivo, que ele não faça isso, que ele não faça aquilo, ou que faça, né? Bom, é possível que inteligências superiores, estejam ainda nos tratando como nós tratamos as crianças, nossos filhos. Então nós recebemos uma série de informações ainda muito simbólicas, com muita simbologia, né, que buscam nos levar a algum tipo de conhecimento. Você como médico, aí é que eu quero explorar bem essa parte, você falou tudo. Como é que essa simbiose entre esse conhecimento, como é que ele pode ser, dentro da sua profissão, por exemplo, ele tem utilidade deve ter muita, né? Um médico espiritualista, que é o seu caso, que tem muitos, né? Mas eles preferem ficar reservados, não gostam de emitir opinião e tal. Como é que você vê isso aí? O processo é melhor? Ele funciona mais? Olha, Patunas, olha... Você deve ter um histórico fabuloso, né? Este exclusivismo que a ciência quer ter, e esse exclusivismo que a religião também quer ter, atrapalham tudo. Então, a religião, com muita frequência, se sente exclusiva na condição do ser. Então, falou em ciência, não. É Deus, é energia, é superior a qualquer coisa científica.
Da mesma forma, a ciência. Não, falou em religião, falou em coisas que eu não posso medir, que eu não posso para mim não vale nada. Não vale nada. Né, que não vale nada. Isso. Na hora que junta as percepções transcendentais, na hora que junta expectativas positivas em relação ao futuro, do que diz respeito a um tratamento, do que diz respeito à saúde, seja de um povo, seja de pessoas, na hora que junta, na hora que combina esperança, na hora que combina fé, crença da possibilidade de superar. Se nós somos eletromagnetismo, nós podemos ser nossos melhores médicos. Porque se nós vibramos positivamente, nós podemos fazer com que nossas células captem essa vibração espiritual e que pode, de alguma forma, harmonizar. Nós sabemos disso. Nós criamos, às vezes, com uma palavra, um dia inteiro de desconforto se essa palavra foi dita em momento inoportuno. Em momento inoportuno. Uma palavra gerou uma energia tão ruim que você ficou o dia inteiro passando mal. Acontece muito uma palavra, isso. Né? Você sente que a energia sua... Então, há esse processo. Isso acontece. Você usa isso no seu muito, trabalho? Muito, sempre usou? E isto foi muito importante para mim. Você acredita eu sempre que foi? usei porque, como eu lhe falei, eu sou de uma família em que minha mãe era espírita e meu pai é católico. Então a minha mãe tem todos aqueles fundamentos espíritas, da comunicação, então, como é que da se previsão. leva isso para como é que se leva isso para a ciência? Eu quero. Bom, os pacientes meus, a maioria deles sabem que eu estou aberto a uma percepção que extrapola o puro conhecimento científico. Ok. Eu, como profissional especializado em câncer, eu sou obrigado a praticar, por questões das leis que regem o exercício da profissão. Sim. Né, eu sou obrigado a praticar tudo aquilo que foi comprovado e que eu não esteja transformando o meu paciente num objeto de experiência. Eu, como médico assistente, eu aplico nos meus pacientes tudo aquilo que a ciência descobriu. Então, eu sou um médico assistente. Né, eu busco o conhecimento existente a respeito do câncer e aplico nos meus pacientes o conhecimento que existe. Então eu tenho que estudar constantemente tudo que é publicado, tudo que é pesquisado. Né? Mas, por outro lado, eu sei, por esta percepção familiar e por essa tendência intuitiva minha, de que há algo mais do que simplesmente que além daquele, enxofre, que há algo mais. Atrás daquele corpo que está se deteriorando ou tem um problema sério, sim. existe... Que interfere no processo de cura, Exatamente. no processo de recuperação. Não tenho dúvida. Porque no momento em que... E no que isso ajuda? Sobretudo quando se trata da doença câncer, né, em que a palavra câncer por si só ela ainda é temerária. Muito Ninguém gosta de ouvir sofrida, seja um bobo de um câncer de pele curável, mas se você falou que tem um câncer, a palavra em si é impregnada de um peso negativo, tudo, né? Exatamente. Negativo, medo, né? vai tudo. Medo, muito bem. E no momento que o ser humano tem medo e ele se sente meio perdido em relação às alternativas possíveis para trazê-lo à cura, porque ele desconhece as possibilidades, né? Eu tenho câncer, então eu estou morto. Eu tenho câncer, então eu vou sofrer. Não importa qual é o câncer, qual é o estágio, qual é a localização, mas câncer já é uma palavra que sofre. Né? O que faz o ser humano, com muita frequência, em meio a estes medos? Eleva o pensamento a Deus. Ora, reza, diz, doutor, se é para superar, eu vou superar, eu acredito que Deus vai me ajudar. As pessoas buscam na imaterialidade de suas crenças também um lenitivo para o seu sofrimento. Elas buscam isso, a maioria delas. Você percebeu dentro da sua vivência, isso é da boca para fora ou tem pessoas que realmente elas potencializam sem isso? Dúvida, sem dúvida. Não é da boca para fora, não. Elas acreditam. Como a maioria dos meus pacientes sabem que eu estou aberto a esta percepção fora da linha cartesiana, pura e simplesmente, né, eles se abrem comigo. Então, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu já me propus a fazer um estudo científico, e não encontrei ainda o caminho mais adequado, porque a religião ficou com medo, e a ciência também ficou com medo. Eu gostaria de comparar meus pacientes com uma determinada patologia, um determinado estágio, que façam somente o tratamento consolidado, científico, comparado com aqueles pacientes com mesma patologia, mesmo estágio, para não botar um moribundo com o que está bem, né? Claro. Pacientes com perfil de inclusão no estudo semelhante. Perfil de inclusão no estudo A,
perfil de inclusão no estudo B, semelhante. Homens ou mulheres com doença estágio tal, com perfil esse, que não estão muito abatidos, muito depauperados, tal. Aquele que só fez o tratamento convencional e aquele que fez o tratamento convencional mais um complemento espiritual. Eu não tenho dúvida nenhuma, e isso seria o viés do pesquisador, porque eu estou percebendo há 42 anos como cancerologista, que quem faz os dois para valer, enfrenta melhor, suporta melhor, entra em campo com mais segurança para viver esse jogo, né, esse jogo da vida ou da morte, muito melhor do que aquele que se trancafia nos seus medos e vive a doença como alguma coisa que vai acabar. Então, em 42 anos de profissão... Eu não tenho dúvida. Você não tem dúvida alguma do que está falando? Me propus, inclusive, a fazer um trabalho deste com uma instituição que atende muito pacientes, sobretudo pacientes com câncer, mas houve um certo receio de que não comprovasse aquilo que eu percebo na clínica, mas queria comprovar cientificamente. Entendo. Medindo, de que sai melhor. E aí eu teria um trabalho científico publicado de que quem combina as suas expectativas metafísicas com um tratamento convencional se sai melhor do que aquele que só faz o tratamento convencional. Então, eu, certa feita, tive uma experiência bem ao contrário do que eu estou falando. Uma senhora muito católica, portadora de câncer de mama, uma doença relativamente avançada, e ela era muito católica, e a família convenceu a senhora de participar de uma instituição espírita, onde se fazia palestras, onde se fazia fitoterapia, onde se fazia tratamento complementar. Muito bem. Essa senhora, quando voltou ao consultório, ela voltou chorando, dizendo que se arrependeu muito de ter ido, porque ela se sentiu traindo a religião dela. Porque ela percebeu que neste ambiente era um ambiente mais espírita. Ela sentiu que estava traindo a religião dela. Que ela era muito católica e de repente se viu num ambiente espírita. Entendo. Um único caso em 42 anos. Puxa. A imensa maioria começam a perceber a religião como um instrumento, seja lá onde for. Portanto, não é basicamente a religião, mas a religiosidade como um instrumento que pode fortalecer o seu interior, a sua essência, o seu espírito, a sua alma, para enfrentar o desafio que vai ter que enfrentar, que é lutar contra um câncer. Então, a gente vê cada vez mais, até no noticiário, pessoas que buscam, artistas, que buscam tratamentos complementares, alternativos, embora não consolidados, mas elas se sentem bem. Inclusive, no meu caso, meus pacientes perguntam, doutor, há algum problema fazer os dois? Né? Aí eu pergunto, a senhora está tomando alguma substância? Eu só gostaria de saber qual é. Claro. Para ver se não tem interação com o que eu estou fazendo. Isso. A maioria das vezes não tem. Porque ou é homeopatia, ou é fitoterapia, ou é aromaterapia, ou é musicoterapia. Ora, eu muitas vezes, em pacientes meus terminais, pacientes que estão fora de possibilidade terapêutica, né, lá nos Estados Unidos, é até muito cruel, eles são muito enfáticos, né? Nós, latinos, buscamos assim trazer a notícia de forma assim suave, né, de que não tem mais tratamento, tal. Devagarinho. Lá nos Estados Unidos, eles dizem assim, olha, não tem mais o que fazer, você tem tanto tome tempo todos de os vida? sorvetes que puder, faça todas as viagens que puder, porque não tem, é assim, direto, né? Direto. Eu me lembro que nós tínhamos aqui em Florianópolis, no nosso estado, Santa Catarina, nós tínhamos um médico alemão, muitos anos atrás, ele era um oftalmologista, e ele frequentemente trazia pacientes com tumor nos olhos para que eu tratasse. Isso lá nos anos 70. E os pacientes diziam assim, doutor, só como é que ele me falou que eu tinha doença? Ele disse assim, a senhora tem uma câncer na olha. Doutor, eu desmaiava, tem uma câncer na olha. Puxa vida, assim, né? Tomar uma notícia. Aí os pacientes vinham para mim e eu digo, não, realmente, mas tem tratamento, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? Eu, no momento, lá nos anos 70, eu tive muita dificuldade, eu tinha muito pouca alternativa terapêutica. A oncologia clínica começou a evoluir a partir dos anos 70. Então eu participei de toda essa transição evolutiva, científica. O que eu tinha lá em 75, eu voltei da Holanda em 75,
não tinha nem ultrassonografia. Puxa vida. Né? Hoje eu tenho PET-CT, ressonância magnética, tomografia computadorizada, estudo genético, imunistoquímica. Hoje eu consigo, através dos fatores prognósticos, um determinado câncer, eu consigo ver o filme, não a foto. Eu consigo saber se é um filme de curta duração, longa duração, porque eu estou vendo fatores prognósticos, não diagnósticos. Fatores que me dizem se vai viver bastante ou não. Isso é fantástico e às vezes, para mim, é extremamente sofrível, sofrido, porque eu vejo uma paciente, um câncer de mama, eu tenho pelo menos 10 fatores prognósticos. Nos anos 75 não tinha nada disto. O que são 10 fatores prognósticos? Ele pode ser um fator bom, que isto é, a pessoa vai viver bastante, um fator ruim, a pessoa não vai viver bastante, ou um fator intermediário. Né? Então, eu pego o primeiro fator e vejo, é bom, é ruim ou é intermediário? Bom. Se predomina fator bom, essa paciente tem chance de cura e de viver bastante. Se predomina fator ruim, eu já sei que essa paciente tem uma sobrevida curta. Porque os fatores prognósticos, cientificamente, foram estudados e os pacientes que tinham estes fatores predominando o ruim, viviam pouco. Isso estudos de grande volume de pacientes. E os que tinham fatores bons, curavam. Né? Aí, Patuna, vem a questão da ciência com a religião. Isso. Muitos pacientes... Quero saber onde é que o milagre entra nessa questão. Muitos pacientes em que, prognosticamente, eram considerados pacientes de sobrevida muito curta. Isso, aí que eu queria quando chegar. Eles tinham uma força interior grande, que permitia enfrentar com coragem, até digo aos pacientes, entre em campo para ganhar o jogo. Eu sou o técnico. Eu digo qual é a jogada. Faça a jogada. Não sou eu que vou fazer a jogada, é você. E tenha fé, e tenha esperança. Olha para frente e para o alto, eu digo aos pacientes. Os pacientes que fazem isto ganham uma força diferente. E conseguem, muitas vezes, superar a crueldade de um fator prognóstico. Até reverter o jogo? E até reverter o jogo. Você foi testemunha ao longo da sua... Muitas vezes. Sim, pessoas que eu achava que iam morrer em questão de 6 meses, que estão vivas até hoje. Puxa vida. Tive vários pacientes assim. E os fatores que fizeram isso foi uma transformação interior? Certa feita, sim. É mesmo? Isso aqui não dá ainda para colocar como um trabalho científico consolidado, dá, claro, porque essa pesquisa não foi feita. Né? Eu lembro perfeitamente agora de um paciente meu que me foi encaminhado, um trabalhador rural, um senhor de pele clara, que tinha melanoma. Melanoma são esses tumores de sinais pigmentados. É um dos piores, né? É um dos mais violentos, mais agressivos. E esse senhor chegou, ele teve melanoma no lábio, e ele chegou com nódulos pretos pelo corpo inteiro. Puxa vida. Então, a doença explodiu no corpo inteiro. Bom, eu tinha vários fatores. Onde é que está a localização desse melanoma? É localizado? É espalhado? Espalhado. Que tipo de melanoma é? É um melanoma nodular? É um melanoma de crescimento superficial? É nodular. Esse é um melanoma que vai para órgãos vitais mais facilmente. O paciente é jovem, o paciente tem mais idade, o paciente jovem, a doença é mais agressiva. Fatores prognósticos, sim, que me dão uma ideia se a pessoa vê bastante ou não. Esse paciente, os fatores prognósticos eram todos ruins. Porque a doença estava disseminada, era um paciente jovem, costuma ser até em jovem. O melanoma mais agressivo costuma ser em jovem. O idoso quase não tem melanoma muito agressivo. A célula da pele já não é tão virulenta, vamos dizer assim, né? Entendo. Não tem tanto crescimento. Bom, esse senhor chegou ao meu consultório e estava com a doença desta forma, e eu prescrevi a ocasião, eu tinha imunoterapia, na verdade era uma substância chamada interferon, que a gente faz para estimular a imunidade. Então não existe antigo isso. Não existe um tratamento específico para a célula cancerosa de melanoma. Você busca modular a imunidade, né? Depois de interferon veio a interleucina, e hoje a gente tem anticorpos monoclonais que melhoraram muito a sobrevida dos pacientes. Mas eu tinha só a interferon naquela ocasião, que era um estímulo imunológico. Eu prescrevi, o medicamento era feito segunda, quarta e sexta, o paciente fez uma semana e desapareceu. Nunca mais veio. O que é que eu pensei? Morreu. O paciente morreu. Claro. Bom, passado um ano, o paciente volta à consulta. Tinha 2 sinais só no corpo. Eu disse, poxa, será que aquele interferon fez tudo isso? Uma semana de interferon fez tudo isso? Até pode, porque a imunidade da gente é uma coisa fantástica. E a vontade do paciente ficar bom é uma coisa fantástica. E ele tinha muita vontade de ficar bom. É um homem novo, sabe, com filhos pequenos. Bom, aí ele disse assim, doutor, sabe por que eu melhorei? Porque eu tomei me ensinaram como fazer a babosa com mel.
Eu fazia babosa todo dia de manhã, cedinho, 6 horas, misturava um pouquinho com água. Me deu a fórmula da babosa com mel. E eu fui tomando e eu vi que foi desaparecendo. Eu disse, mas como é que o senhor sabe que foi a babosa com mel? O senhor fez o interferon? Ah, não sei, doutor. Eu sei que eu estou sem a doença. Também não sei. Também claro. Não sei, não tem comprovação. Isso. Não tem nenhum estudo de babosa com mel, Nada. É experimental. Né? O interferon eu sabia. Até acredito que possa ser interferon e não a babosa com mel. Muito bem. Aí ele perguntou para mim, olha, eu tenho esses 2 sinais ainda, o que é que o senhor acha que eu devo fazer? Bom, tem 2 alternativas. Você tira esses 2 sinais ou você continua com o seu tratamento. Sim. Esse paciente veio 1 ano depois, eu imaginei. E ele voltou depois Esse disso? paciente voltou 5 anos depois. Opa! 5 anos depois, com dor abdominal. Aí eu fiz os exames, tinha um tumor dentro do abdômen. Né? Mandei operar porque estava obstruindo o intestino. Melanoma. Melanoma disseminou para dentro do abdômen. Puxa. 5 anos depois. Já tinha 1 ano já de coisa, né? 6 anos depois, portanto. Aí ele operou, eu disse, o senhor ficou sem tomar o seu remédio? Foi, doutor, fiquei sem tomar o meu remédio. Tome de novo. Esse homem ainda está vivo. Puxa, então você vê, é uma coisa incrível. Tanto que ele virou o nome dele, virou Doutor Fulano. Certa feita ele trouxe um paciente para mim, aí o paciente com tumor de cabeça e pescoço, e o paciente disse assim, o doutor fulano me trouxe aqui. Olha só. Eu comecei o tratamento dele, mas ele quer que faça o do senhor também, porque ele não sabe bem se foi o dele, se foi o do senhor, não sei o que, tal. Então você vê que tem algo mais, né? Tem algo mais que nós desconhecemos. E quando a pessoa entra num processo terapêutico com uma expectativa positiva e com coragem para enfrentar, sem se entregar para o pessimismo e o negativismo, ela tem muito mais chance. Em qualquer coisa, né, Patrônio? Em qualquer coisa, na sua casa, no trabalho, se você enfrenta a dificuldade, mas com um pensamento positivo, elevado, otimista, lutador, você tem muito mais chance do que você estar depressivo, negativista, não quer mais lutar, fica depressivo, quer ficar só em casa, já não quer mais falar com ninguém porque está doente, porque vai morrer. Então, isso não tem pesquisa científica. Você tocou num aspecto assim, como é que você consegue, um paciente que aparece lá, está com câncer em algum lugar, como é que você consegue fazer com que ele, além do tratamento que você vai prescrever, como é que você faz nascer esse aliado aí? Deve ser complicado, né? Porque vamos supor que... Não, muito complicado. É que você disse, acabou de dizer, quando a pessoa sabe que está com esse problema, ela já tem aquelas... Nós já fizemos em entrevista anterior, você falou as 3 fases, né? Sim. Aceitação, revolta e não sei o quê. Então imagina, como é que você consegue passar o grande aliado do tratamento clínico, vamos dizer? O primeiro aspecto que facilita a gente passar essa esperança é o fato da pessoa, de um modo geral, eu diria que mais de 90% dos pacientes, quando enfrentando uma situação que é ameaça, não seja somente a doença, outras situações, ela eleva o pensamento a alguma coisa que ela não sabe bem o que é, mas ela pede para ser ajudada. Ora ela pede... Mas isso é verdadeiro? Ora ela pede para um familiar que já foi, sim, sabe, para ajudar. Minha mãe, mas isso ajuda. Você sente como verdadeiro? Como verdadeiro. É verdadeiro, ela como realmente verdadeiro. Sente isso. Olha, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, sabem que quando passaram por dificuldades, sobretudo aquelas que não são essencialmente materialistas, né, aquelas que têm uma crença em algo mais, quando passa por dificuldade, é muito difícil que uma pessoa que tenha um pensamento mais espiritualizado, mais elevado, ela não busque também essa energia que ela não sabe bem qual é, mas a quer agregar ao seu processo, de modo que ela possa enfrentar toda a dificuldade que é um tratamento, uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia. Então é extremamente frequente as pessoas já gostarem disso. Porque elas fazem isso quando não tem dinheiro, quando falta comida, quando não tem trabalho, né, quando brigou com o marido, quando brigou com a esposa, ela já pede a Deus para ajudar, não pede? Você imagina uma doença que ameaça a vida. Então as pessoas já estão preparadas para isso. Se elas encontram um profissional que também reforça esse lado subjetivo, sabe? Aí ela se abre totalmente. Sabe? Ela diz tudo que faz, e para mim isso é ótimo, porque eu sei tudo que o paciente está fazendo. Sabe? E eu estimulo. Entre em campo para ganhar o jogo. Eu vou lhe dar o tratamento que a minha ciência me permitiu saber. Eu estudo,
Eu sei os tratamentos de todos os tumores, sou obrigado a saber, por força da minha especialização e da minha responsabilidade para com os pacientes. Eu sou obrigado a saber, porque se eu não souber é melhor eu me afastar, Sim. porque a vida do paciente está na minha mão. Claro. Né? Então eu sou obrigado a estudar. Eu sou um profissional que abre livro, sabe? Eu faço a prescrição de um tratamento, já consciente que é aquele mesmo, mas eu sempre me pergunto, vou dar mais uma olhadinha. Olha só, e abro o livro na frente do paciente. Quantos anos de profissão? 42. 42 anos de profissão e continua abrindo o livro. Abro o livro, abro a revista científica. Saber nunca é demais. Acesso à revista científica que eu tenho, lá várias revistas com assinatura, né? Tudo. Né? E ainda faço isto porque eu já percebi, Patunas, que primeiro os pacientes gostam muito dessa sinceridade, de achar, e às vezes eu digo assim, olha, isto eu não estou sabendo. Eu hoje não sei, mas eu vou estudar e vou lhe ver daqui a uns dias e vou lhe explicar tudo direitinho. Isso eu não sei. Olha, acabei de lhe falar sobre o tratamento, é este o tratamento, mas vamos checar. Aí eu tenho lá um manual que tem todos os trabalhos científicos de cada ano. Aí eu abro, vou na página, ó, tá vendo o que eu lhe falei, é isso, tal. Muitos profissionais têm medo de fazer isto por acharem que o paciente vai dizer, olha, ele está inseguro, ele não sabe. Eu fui lá, mas ele não sabia responder. Eu percebi o contrário. Eu percebi que quando o paciente vê que você é sincero, né, que você é honesto, que você está preocupado com ele, fica mais seguro que ainda. Você abre um livro. Ora, se eu tenho um profissional que me diz o que tem que fazer, abre o livro e mostra que é aquilo mesmo, me mostra o livro, a chance desse profissional errar é muito menor do que o que não abre o livro. Isso. Não é? Então eu aprendi que eu tenho que ler sempre. Sabe? Eu proponho um tratamento, eu vou dar uma olhada. Né? Tem alguma coisa de novo, não tem? Às vezes eu digo para o paciente, olha, vou mudar o seu tratamento. Aquilo que eu lhe falei, surgiu um novo trabalho científico que mostrou o resultado melhor. Pronto. Então, o paciente se sente seguro, sabe? Então, esta combinação da elevação do pensamento, da busca de uma energia extra, na busca de uma força, na busca de uma religiosidade, combinado com uma honestidade científica e profissional, que busca também fazer o paciente viver mais, reduzir o seu sofrimento. Então são duas coisas que combinam perfeitamente. Eu vejo que a academia nos forma para o método científico, ela nos forma e faz sentido, porque se eu, como um profissional especializado em oncologia, começar a receitar garrafada e dizer para o paciente se essa garrafada vai lhe curar, eu tenho um risco técnico, porque eu vou perder meu paciente, tenho risco de perder meu paciente, e risco jurídico. Doutor, o senhor me receitou uma garrafada? Eu estou sabendo que tem tratamento A, B e C, cientificamente comprovado. Isso. Por que o senhor me receitou garrafada? Ah, não, é porque eu acredito. Não, doutor. Pode, claro que não. Né? Então, não é assim. Não. Então, hoje nós lançamos mão da ciência e a ciência nos fez evoluir fantasticamente. E se a gente lê os trabalhos que estão em andamento científicos, não só na área da medicina, nós vamos ver que tem um batalhão de cientistas e pesquisadores que estão programando o nosso futuro. Sabe, que estão trabalhando a questão da mobilidade urbana, a questão da alimentação, da superpopulação. Tem gente muito boa trabalhando isso, gente que não aparece na mídia, porque eles são tarados, sabe, em trabalhar isso e não precisa dizer para ninguém. Claro. Sabe? Então, cada descoberta científica que aparece no trabalho científico, um prêmio Nobel, é gente que você nem imaginava, ele descobriu aquilo, nem sabia que ele existia. Né? Então, esta ciência séria, honesta, preocupada com o futuro, preocupada com a harmonização continuada do ponto de vista da matéria e as necessidades que as pessoas têm dessa matéria, porque nós somos seres, de alguma forma, incluídos num corpo de matéria, né? Nós estamos incluídos num corpo de matéria. Esse nosso invólucro é precioso para que a gente cumpra essa missão terrena. Ele é precioso, porque se você não cuida desse invólucro adequadamente, porque se alimenta mal, porque tem vícios, dependências, porque não faz nenhuma atividade física, né? Porque você se agride, você faz com que este corpo de matéria não consiga dar sequência a esta força vital que, para cumprir a sua missão na Terra, precisa do corpo de matéria. Então você pode estar se suicidando cronicamente. Sabe, aquele que
que vive equivocadamente, cometendo coisas contra a natureza, contra o seu próprio corpo, através de substâncias químicas, exposição a agentes físicos, né, que não se cuida e vive se infectando. Essas pessoas têm o risco de irem a êxito letal, a morte, precocemente. E aí, se ela tinha uma missão na Terra, né, voltada para o aperfeiçoamento, sobretudo no meio onde ela está, seja no seu meio familiar, seja no seu trabalho, e ela, por não se cuidar, veio a óbito antecipadamente, deixou de cumprir a missão. Eu não vou nem falar de missão espiritual, vou falar de missão terrena. Exatamente. Missão terrena, né? Você tem uma família, você tem filhos, você tem responsabilidade com seus filhos. Claro, você tem um país que você mora, sua cidade. Você tem que dar alimento para eles, que são crianças, e aí você não se cuida. Né? Você fuma demais, você bebe, você se expõe a vários agravos, e aí você não cumpre uma missão que é cuidar dos seus filhos. Isso tudo que o doutor está falando, a gente chama uma única palavra, que é consciência, questão de consciência. Me diz uma coisa, no programa, última entrevista que nós fizemos, o doutor vaticinou o progresso da medicina. Ele falou que em pouco tempo a medicina tal. Nessa questão ciência e espírito, sim, qual é a opinião do doutor em quando vai existir essa proximidade, apesar disso que nós estamos falando? Quando é que realmente, em quanto tempo, tempo é relativo, né? Mas está distante ou está próximo? A evolução científica, ela é galopante. Caminhar juntas assim. A evolução científica é galopante. Sem dar ainda atenção devida à percepção espiritualizada da vida. Sem dar atenção devida. Portanto, o que eu vejo é que as pessoas vão refletir com sofrimento. Nós podíamos fazer uma reflexão a priori, analisando o que nos traz felicidade. Ter uma família estável, né? Saúde. Ter princípios equilibrados, buscar cuidar do meu corpo, cuidar do meu meio ambiente, buscar curtir a natureza, participar com meus amigos, buscar elevação nos meus relacionamentos, sem deixar me levar pura e simplesmente por raiva, revolta, mágoa, sabe, vivenciar mágoas de muito tempo atrás, ainda fico vivenciando agora, raivas que não se acabam, isso, infelicidades que eu não consigo eliminar. Então, se eu consigo dar um equilíbrio a esta minha vida, e se a ciência cuida de uma evolução do conhecimento científico, esta combinação é fantástica. O que acontece é que as pessoas, de modo geral, elas não buscam saber ou se autoanalisar ou refletir sobre o que elas estão fazendo que traz infelicidade. Então, o que acontece? Não só a pessoa comum, mas os líderes nacionais, os líderes mundiais, essa guerra que tem, um diz que vai fazer muro, outro diz que não é, que não aceita as pessoas, um diz que vai se armar cada vez mais. Veja a importância desses líderes mundiais na harmonia e na paz do planeta, né? E eles estão preocupados em arma, estão preocupados em impedir outros seres. É uma coisa maluca. E muitas vezes lastreados pela religião. Que é um horror. E a gente vai envolvido numa mídia que está nos trazendo essas notícias. Você liga hoje 10 canais de televisão, pelo menos 8 está trazendo notícia ruim, não é? Bom, e aí você passa a descrer das coisas boas, porque só tem notícia ruim, você só vê agressão, só vê falta de esperança, só vê perspectiva assim de medo continuado. Desigualdades. Então, eu acho, sabe, eu não gosto muito dessa questão do achismo, mas eu tenho quase convicção de que nós temos duas formas de nos elevarmos e de nos lapidarmos espiritualmente. Uma delas é pela reflexão. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo, com o que eu estou dizendo, né, com o que eu estou pensando, porque isto pode estar causando um campo eletromagnético muito ruim ao meu redor, envolvendo as pessoas com as quais eu convivo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso criar um campo eletromagnético de bem-estar. Porque você sabe, quando entra uma pessoa
negativista, pessimista, de mal com o mundo, longe você já vê que ela contagia todo o meio onde você está. Já pega, sabe? todo mundo. A pessoa só reclama, está de mal com o mundo, você dá bom dia, ela diz bom dia só para ti, bom dia por quê? Só se for para ti. Ela está de mal com o mundo. Então ela contagia esse meio. Agora, se a pessoa tem um pensamento positivo, um pensamento alvissareiro, de expectativa positiva, ela já contagia com o seu sorriso, com a sua alegria, ela muda o ambiente. E a energia que ela está passando. Sim. Então, se nós não conseguimos, pela reflexão, perceber o quanto estamos sendo ruins com a gente mesmo, com as pessoas, com o planeta ou com o nosso meio, o que vai fazer a gente pensar é o sofrimento. Para variar, né? Ou você evolui pelo sofrimento, ou evolui pela reflexão. Então, se você evoluir pela reflexão, você previne o sofrimento. Você deixa de fazer aquilo, né? Se você passa todo dia numa rua e dá uma topada numa pedra, aí seu pé está machucando. Um dia você tem que pensar, puxa vida, eu tenho que desviar do caminho. Porque eu estou todo dia dando um tropeção nessa pedra e estou machucando meu pé. Né? Tem que então, mudar. A dor fez você mudar o caminho. Né? Às vezes você precisa da dor para poder aprender. E a aprendizagem com a dor é uma aprendizagem bem aprofundada. Agora, absolutamente inútil quando você poderia ter aprendido com uma reflexão. Por que eu estou de mal? Por que eu tenho mágoa? Por que eu tenho rancor? Por que eu fico com raiva facilmente? Por que eu dou gritos, digo palavrão, dou soco na mesa? Se eu puder ouvir, muita gente né? é assim. Por que eu faço isso? Por que eu disse aquela palavra que estragou todo o meu dia, o dia da minha família, o dia do meu ambiente de trabalho? E aí está lançada já a palavra. Né? Está lançada. Por que eu tenho dificuldade em pedir desculpa, em dificuldade em pedir perdão, dificuldade em abraçar se é mais nem menos, em beijar se é mais nem menos? Por que eu tenho essas dificuldades todas? Se isso é uma coisa tão boa, ser amigo, poder abraçar, poder estar junto, segurar na mão, trabalhar as coisas boas, buscar objetivos. Um verdadeiro religare mesmo. Né? Um religare. Isso aí, exatamente. Então, ou nós aprendemos com o sofrimento, que aí você sofre tanto que tem que desviar do caminho do sofrimento, ou você reflete, né, e busca apoio nos conhecimentos que o ser humano tem para poder evoluir do ponto de vista material, e busca apoio na sua transcendência através da leitura, da participação, do pensar, do refletir, né, busca apoio na sua transcendência, na sua imaterialidade, na sua subjetividade, que de alguma forma é o que mais direciona a sua vida. É muito mais a subjetividade do que a objetividade. A objetividade é a roupa, a comida, o carro, o supermercado, isso é objetividade. Isso é até relativamente simples, embora tenha tanta gente com dificuldades, né? Veja que nós estamos atrasados. Né? Muito. A subjetividade é aquelas coisas que dizem respeito a sonho, esperança, expectativa, vontade de realização, né? Que você não consegue ainda palpar, e isto é muito mais forte em nós do que as nossas necessidades objetivas. Você não fica o dia todo pensando em vou comprar comida, né? Mas você pensa como é que vai estar meu trabalho, como é que vão estar as pessoas, o que é que eu vou fazer hoje, a menos que você seja uma pessoa absolutamente rotineira, robotizada, sabe, não vê nada ao lado, só sabe trabalha, fecha a porta, volta para casa. Um robô. Aí é um robô. Aí tem mais dificuldade. Então, para a gente encerrar, doutor, o senhor, pelo que eu pude, foi muito feliz a sua abordagem. Eu pude perceber que dá para entrar do jeito... Porque quando a gente fala em religião, como a gente falou no começo, todo mundo já pensa que é coisa de santo, que é coisa de igreja e tudo. E realmente o correto é o religare. Então, pelo que eu pude entender, é perfeitamente factível ciência e religião do religare andarem lado a lado e se ajudar uma a outra. Perfeitamente factível e vai acontecer. Vai acontecer num momento, vai acontecer de forma absolutamente integrada. Vai chegar um momento que a ciência vai perceber que há algo mais no ser humano que não é puramente o corpo de matéria. Sim. Sabe? E a religião vai perceber que existe um equilíbrio que é dado pelo conhecimento da matéria. E a combinação do espírito e da matéria produzem a experiência terrena, produzem a peça adorável e maravilhosa que é viver, né? Em que nós somos os contracenantes, todos nós, cada qual com sua experiência, com a sua heterogeneidade, né? Fazendo com que o outro com seu papel nesse palco da vida e com a peça chamada viver,
ou a peça chamada vida, né? E cada qual trazendo a sua contribuição, que se for uma boa contribuição, uma contribuição altiva, elevada, faz com que o processo de evolução científico e o processo de evolução espiritual caminhem lado a lado. Ainda há exclusivismos, ainda existe muita intolerância, né? Ainda existe a religião voltada para a matéria, voltada para o radicalismo, sabe? Mas não estou trabalhando esta religião, eu estou trabalhando a religiosidade das pessoas. Religar que pode ser dentro do quarto, da palavra, exatamente. Que pode ser num ônibus, elevando o pensamento para uma coisa boa, né? Isso. Então, é bom fazer as pessoas, e esse seu programa é fantástico por isso, Vida Inteligente. O nome já Vida diz, né? Inteligente, o nome já diz isso, né? Quer dizer, perceba com sua inteligência a inteligência que há no viver. Perceba com sua inteligência todas as respostas que a natureza pode lhe trazer. Né? Perceba com sua inteligência o quão maravilhoso é a experiência de viver e sentir-se vivo. Isso. E acredite nisto. Exatamente. E esse Vida Inteligente é um programa fantástico, então que deveria mais e mais estar espalhado. Nós estamos semeando, né? Semeando uma hora isso aqui vai dar. Eu parabenizo você. Já está dando bons frutos e eu acho que numa árvore boa que dê fruto ruim, né? Não é isso? Doutor Luiz Alberto, muito obrigado mais uma vez. Oportunamente ele estará de volta com outro tema, por isso que é bacana, um oncologista, uma mente aberta e que pode passar dentro da sua experiência de vida. Só de profissão, 42 anos, mais a vida em si, toda essa experiência. Então é muito bom compartilhar, ele o faz muito bem, que tem o dom do verbo, né? Isso é muito bom. E agradeço mais uma vez a presença, doutor. Muito obrigado, eu aqui agradeço, para mim é uma honra e é extremamente gratificante poder trazer esses sentimentos, as sensações que eu tenho, que não precisa ser albergada por todos, não precisa acreditar em tudo que eu estou falando, claro, mas que pegue o que é bom e utilizem, e o que não acharem que é bom, excluam. Pelo menos pensando de que assim eu não devo fazer. Às vezes das coisas ruins a gente olha, não é assim que eu... Diferente. Então utilizem as coisas boas que vocês conseguiram apreender de nós dois. Porque eu vejo que o nosso apresentador, eu vejo que o Patuna se preocupa muito em produzir programas que têm a ver com a essência do ser humano. Não interessa a ele, tenho percebido nesse tempo todo que ele me gratifica com a sua gentileza, não interessa a ele pura e simplesmente um programa de cunho absolutamente material. Eu vejo que ele procura sempre transcender, elevar, tirar o que é o melhor das pessoas do ponto de vista da essência e compartilhar do ponto de vista, com todo mundo. E compartilhar. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, e para você um fraterno abraço e um feliz sempre.